Sabes quando assento, levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Olha o que a palavra diz. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Guia-nos, ó Senhor. Olha o que a sua palavra diz. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim, Senhor, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor. Diz isso. Pelo seu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Nós queremos só te adorar, Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. Mateus 26, irmãos. Deixa eu trazer um panorama aqui para os irmãos entenderem isso aqui. Por que é que a gente faz a ceia? Dobra a sua atenção, a palavra é bem curtinha. Por que a gente celebra a ceia? Mateus 26, ela fala por que os judeus eles faziam uma ceia. A Páscoa, irmãos, ela celebrava um momento crucial na história dos judeus, na história dos hebreus. O que a Páscoa celebrava? Vocês lembram de quando Moisés estava com os hebreus no Egito? Veio as 10 pragas, e qual que era a última praga? A última praga é que os filhos dos primogênitos morreriam naquela noite. E como é que os filhos dos primogênitos dos judeus, eles seriam, digamos, absorvidos, eles não morreriam. Toda a casa que no umbral da porta, que na porta tivesse a mancha, a marca
do sangue de um cordeiro. O anjo da morte naquela noite não passaria naquela casa. Então o que aquelas pessoas, o que os judeus, os hebreus deveriam fazer? Eles deveriam matar um cordeiro e fazer uma festa, fazer um jantar em família. Só que eles não poderiam esquecer de ir na sua porta e marcar com o sangue do cordeiro. Aquela foi a noite de celebração, onde os hebreus durante muitos anos foram escravos do Egito. Eles seriam libertos. Então o anjo da morte passou no Egito e matou todos os primogênitos de onde as casas não tinham a marca do cordeiro. Então, no dia seguinte, o faraó diz: olha, pegue esse povo e sumam daqui. Pegue todos os hebreus e vão embora, vocês estão livres. Então a Páscoa fala disso, a ceia fala disso, a ceia fala da libertação do povo. Então passaram-se centenas de anos e os judeus continuaram celebrando a Páscoa, que é a ceia. Então quando vocês lembrarem de ceia, ela tem uma história. A história foi a libertação do povo do Egito. E os judeus, eles continuaram celebrando a ceia. A marca do sangue do cordeiro é que trouxe a ausência de morte à casa dos filhos de Deus. E Jesus, a ceia foi o final da libertação do povo hebreus. E ela também é chamada de festa da Páscoa, que era a lembrança do ato salvador de Deus. E Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ele esteve celebrando a Páscoa com seus discípulos, lembrando o sangue do cordeiro, que foi para a libertação do seu povo. Aí Mateus 26 e 26 diz bem assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, pois entregou aos discípulos e diz: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Essa é a parte em que eu quero focar nessa manhã. O sangue de Jesus é derramado para perdoar os pecados. 28. Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muito, para perdão de pecados, para perdão dos pecados. Olhem para cá agora, digam comigo: para perdão dos pecados. Preste bastante atenção nisso aqui, irmãos. Você pode ficar com a sua Bíblia, se você quiser pode fechar. A ceia fala exatamente disso, Raí. A ceia, Maguinho, fala exatamente disso. No sangue de Jesus, nós encontramos perdão para os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Aproximar dessa mesa, irmãos, onde temos o pão e o vinho, onde representa o sangue de Jesus, sem a consciência dos nossos pecados, preste atenção, cear sem a consciência dos nossos pecados, irmãos, é negligenciar a razão do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Participar da ceia sem a consciência dos seus pecados é anular isso, é negligenciar, porque essa mesa são para pecadores. Que sabem que a ceia tem o sangue, representa o sangue que nos purifica de todos os pecados. Agora preste atenção nisso aqui, olhe para cá. Quem está aqui comigo diz amém. Na aula de quarta-feira, nós vamos terminar ela na próxima quarta. Eu estava ouvindo alguns professores falando sobre a questão da salvação e sobre os pecados. E a palavra pecados, presta atenção, com o passar do tempo ela foi ressignificando-se. Por exemplo, quando eu era pequeno nós falávamos que mentir é pecado, que roubar é pecado, que cometer um ato assim é pecado. E a palavra pecados, ela foi ressignificando. Hoje não se fala mais pecados, hoje se fala um deslize, hoje se fala fraqueza, hoje se fala cair, hoje se fala uma queda,
com o passar do tempo, foi trocando, não é mais pecado, foi um equívoco, foi um erro, presta atenção nisso aqui, irmãos, foi um engano. E mesmo quando a gente admite que foi uma fraqueza, um engano, a gente diz, olha, eu cometi esse erro, esse equívoco, mas você não sabe a infância que eu tive. Mas você não sabe o passado que eu tive. Mas você não sabe a pressão que eu sofri. Eu fiz, mas também nessas circunstâncias em que eu estava. Quem não faria? Foi um equívoco, foi um erro. Eu assumo o meu erro. Mas pelo que eu passei, quem não passaria, quem não faria a mesma coisa que eu fiz? Então a gente não chama mais pecado. A gente chama erro. A gente chama fraqueza, a gente chama falha. E quando a gente admite, a gente terceiriza o culpado. Ah, você não sabe como é que foi a minha infância? Se você soubesse, você... Presta atenção nisso aqui, irmãos. A coisa interessante é sobre os pecados óbvios. Por exemplo, matar, roubar, mentir é pecado. Mas, se eu matar um estuprador, não é tão pecado assim. Matar é pecado, roubar uma loja é pecado, mas se for do governo, não é tão pecado assim. Principalmente se o governo for o governo que eu não gosto dele. Se for um governo de esquerda, então não é tão pecado assim, afinal de contas, ele já rouba tanta gente. Então roubar é pecado, mas se for roubar do governo, é pecado, mas não é tão pecado assim. Mentir é pecado, mas se for para mentir, para eu fazer um bom negócio, se for para conseguir aquele degrau que eu precisava, não é tão pecado assim. Então os pecados foram tendo ressignificações. Por quê? Primeiro, porque a gente troca o nome dele. Depois, se eu fiz, é porque tem um terceiro culpado. E depois, que dependendo de quem a gente fizer, ou a circunstância que a gente fizer, não é tão pecado assim. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Então a gente vai dando outros nomes ao falar em pecado. Mas nós precisamos, irmãos, que é o meu foco agora nessa manhã, falar de o pecado e falar de os pecados. Olha para isso aqui. A Bíblia me esclarece, então, o que é o pecado. E o que são os pecados. O que é o pecado no singular. E o que são os pecados no plural. O pecado. A Bíblia me esclarece o que é isso. Geralmente se refere ao pecado original. O pecado. Geralmente se refere ao pecado do casal, de Adão e Eva. Quando a Bíblia fala o pecado, geralmente está referindo a essa questão do primeiro casal, o pecado dos nossos pais. E qual foi o pecado de Adão e Eva? A gente sabe que quando a serpente seduziu o casal, a serpente disse bem assim, olha, coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém? A serpente falou assim, você coma desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a quem? A quem? Iguais a Deus. Então o pecado foi esse. O casal comeu do fruto para ser o quê? Igual a Deus. Então geralmente quando você encontrar na Bíblia o pecado, se refere a esse pecado original. Que é o que, irmãos, esse pecado original? Esse pecado original é o nosso grande problema, que é a inveja de Deus. Presta atenção, irmãos. O pecado original é a minha inveja que eu tenho de Deus. Sabe por quê, Lipe? Porque nós queremos, irmãos, nosso coração quer ser um Deus. E eu vou já explicar para vocês, para ver se esses deuses não dão uma balançada aí. Sim, irmãos, nós queremos ser deuses. Se a gente não conseguir ser o Deus da nossa esposa ou do outro, que pelo menos a gente seja Deus de nós mesmos. Para vocês entenderem melhor. Cada um quer ser o Deus.
Se a gente não conseguir ser o Deus de alguém, mas pelo menos Deus, afinal de contas, irmãos, quem me dera ser o Deus da minha casa? Olha para cá, irmãos, eu comecei a sorrir. Quem me dera, irmãos, ser o Deus de Ouro Branco? Quem me dera ser o Deus da minha empresa? Quem me dera ser o Deus, pelo menos da minha rua? Como assim, pastor Wellington? O coração da gente é exatamente, acontece ainda o que aconteceu com Adão e Eva. Ser o Deus, por quê? Porque a gente tem inveja de Deus, irmãos. Porque Deus faz tudo o que quer. E quer tudo o que faz. Presta atenção. Deus faz tudo o que quer. E quer tudo o que faz. Salmo 115 diz bem assim: porque pergunta às nações, onde está o Deus deles? Aí nós respondemos, o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus faz tudo o que dá prazer para Ele. Eu não. Deus faz tudo o que dá prazer. Presta atenção, irmãos. Ele faz tudo o que quer e quer tudo o que faz. Diferente de nós, irmãos. Nós não fazemos tudo o que queremos. E não queremos tudo o que fazemos. Nós queremos muitas coisas. Presta atenção, irmãos. Nós queremos muitas coisas e não podemos fazê-las. Não devemos fazê-las. Não temos condições de fazê-las. Mas nós queremos fazê-las. Quer ver? Num restaurante, onde aquela, como é que é? É banca, não fala? É banca que fala onde colocou comida? Como é que é o nome? Rampa, a rampa. Imagine uma rampa de lá até lá, de comida variada. E tá eu e tá você, Maguinho. Amém. E nós vamos passando nessa rampa, com todos os tipos de comida que você possa imaginar. De todos os países, de todos os tipos. E a parte de cima só de sobremesa. Está eu passando nessa rampa. Quero comer tudo. E a minha inveja de Deus é que eu não posso comer tudo. Porque Deus pode comer tudo que quer, se Ele come, e não acontece nada com Ele. Eu não. Eu não posso comer tudo que eu quero, e nem posso beber tudo que eu quero, e nem posso me atolar em todo o prazer que eu gostaria de ter. Essa é minha inveja de Deus. Porque Deus faz tudo que quer, e quer tudo que faz. Eu não. Dependendo da colherada a mais que eu der, isso dá um problema para 10 anos. Dependendo da quantidade de coisa que eu beber, isso vai arrebentar e eu vou ficar num médico tomando antibiótico durante muito tempo. Se eu fosse o Deus, eu poderia, Estevão, comer tudo que eu quisesse. E não me aconteceria nada porque eu sou o Deus. Nenhum mal me sucederia, eu não engordaria, irmãos. Se eu fosse o Deus, eu comeria de tudo e não me engordaria, não adoeceria, minha barriguinha seria trincada. Já pensou, você come para a barriga trincar, e você come que tem prazer, e fica sem o bucho, e aquilo não te faz mal. Mas eu não sou o Deus, irmãos. Meu olho é maior que minha barriga. Não dá para comer tudo que eu quero, e a quantidade que eu quero comer. Se eu fosse o Deus, irmãos, eu estaria hoje aqui pregando de manhã na ceia. Eu estaria com a Grace em casa e brincando com os meus filhos na praia na Bahia no mesmo momento. Se eu fosse o Deus, eu estaria pregando aqui, merendando com a Grace em casa
e brincando com os meninos na praia, na Bahia, exatamente nesse momento, porque eu sou o Deus. Mas eu não sou o Deus. Eu tenho que abrir mão de um monte de coisa. E todos os prazeres que eu gostaria de ter, porque eu não sou o Deus, eu tenho que abrir mão de outras coisas, eu não tenho esses prazeres. Porque eu não sou o Deus. Se eu fosse o Deus, irmãos, o Palmeiras já teria mundial. E se eu fosse amigo de algum cruzeirense, eu não deixaria ele cair, porque eu seria o Deus. Mas eu não sou o Deus. Porque o Deus, irmãos, faz tudo que quer. E quer tudo que faz, eu não. Eu não sou o Deus, eu não posso estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Se eu fosse o Deus, olha para cá, irmãos, essa é a melhor de todas. Se eu fosse o Deus, eu nunca mais lavaria prato na minha vida. Com apenas uma olhada, não existiria poeira na minha casa. Os pratos estariam no lugar, as roupas estariam limpas, guardadas, perfumadas, preparadas só para eu vestir. Então, se tivesse muita bagunça da Maria e dos meninos lá em casa, eu só olharia e diria, cada um no seu lugar, e todas as coisas, todos os brinquedos, voltariam ao seu devido lugar, porque eu seria o Deus. Mas eu não sou o Deus, e eu preciso de vez em quando lavar uns pratos, irmão, varrer uma casa, lavar uma roupa. Pensa num trem que não foi Deus que fez. E se foi para preparar, foi a academia de Deus. Faria igual a Fada Bela, né? Quantos lembram da Fada Bela aqui? Deixa eu ver. Ninguém lembra da Fada Bela, só a Grace aqui. Pim! Fazia assim, tudo estava no lugar. Porque eu não sou Deus, irmãos? Essa é a minha inveja de Deus. Porque Deus faz tudo que quer. E quer tudo que faz, pastor. Para Deus não há limites. Para mim há. Deus faz tudo que quer e quer tudo que faz. Eu não. Eu já faço coisas que eu não quero fazer. Mas as faço porque é meu dever. É minha responsabilidade, Fabiano. Às vezes eu faço porque eu gosto. Às vezes eu faço porque é obrigação. Às vezes eu faço contrariado. Às vezes eu faço emburrado. Às vezes eu faço mal feito. Às vezes eu faço empurrado. Porque eu não sou o Deus. E como não sou o Deus, eu preciso fazer as coisas sem eu querer fazer. Tudo isso porque eu não sou o Deus. Eu sou criatura. E como criatura, tenho de viver dentro dos limites. E como me dá raiva viver dentro dos limites. Eu sempre quero fazer além dos limites, irmãos. Eu quero fazer o que não posso fazer, quero fazer o que não tenho condição nenhuma de fazer, e quero deixar de fazer aquilo que não me agrada fazer. Então essa criatura aqui vive fazendo o quê, o pastor Wellington? Quebrando regras e ultrapassando limites. Quebrar regras e ultrapassar limites são os pecados. Então o pecado é a inveja que eu tenho de Deus. Os pecados são os limites que Deus estabeleceu para essa criatura aqui. E todas as vezes que eu ultrapasso esses limites, eu cometo os pecados. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o pecado é a inveja que eu tenho de Deus. E os pecados é o que eu faço com essa inveja que eu tenho de Deus. Quando eu extrapolo os limites e as regras por causa dessa inveja de Deus. Então, por causa do pecado, eu cometo os pecados. O pecado é a inveja de Deus, os pecados é o que eu faço com essa inveja que eu tenho de Deus. Os pecados são consequência do pecado. Então eu me rebelo contra o meu estado de criatura, que foi o que Adão e Eva fizeram. Extrapolo os limites e cometo os pecados. Vocês lembram do filho pródigo? Vocês lembram do filho pródigo? A Bíblia fala, Lucas 15, do filho pródigo. O filho pródigo, ele queria viver fora dos limites. O filho pródigo queria viver fora dos limites. Pai, me dá parte da minha herança, me dá meu dinheiro, porque eu quero ir embora.
eu quero ficar longe do Senhor. Isso é, Pai, eu não quero viver dentro da sua casa, eu não quero viver dentro dos seus limites, dentro de sua vontade, eu quero fazer a minha vontade fora dos seus limites. Eu quero ser dono do meu próprio nariz, Pai. Mas a Bíblia diz que o pai então entrega toda a herança para ele. Ele saiu de casa e foi viver do jeito que queria viver. Ele foi viver exatamente como ele queria viver, desregradamente. A Bíblia, algumas traduções dizem exatamente essa palavra. E o menino foi viver desregradamente, que é o que? Viver sem as regras. O menino pegou o dinheiro e foi fazer dissolutamente, foi viver fora dos limites, foi fazer da sua vida o que bem queria, porque ele não queria viver dentro dos limites do seu pai. Ele foi viver desregradamente. Ele tinha uma quantidade enorme de dinheiro nas suas mãos, então ele tinha poder, e ele era agora, ó Deus, e podia fazer o que queria, porque ele tinha muito dinheiro. A criatura vivendo como se fosse o Deus. Não existe amanhã, porque eu sou o Deus, eu controlo. O recurso que eu tenho nunca vai acabar, porque eu sou o Deus. E aquele menino foi vivendo assim, desregradamente. É sem limites. E então, por causa do pecado desse menino, ele foi viver os pecados. Viver fora dos limites estabelecidos são pecados. Mas o grande problema é que os pecados têm efeito, irmãos. Os pecados, plural, têm consequências, todos eles. Os pecados ultrapassaram a linha que Deus delimitou, há consequências. Então eu posso comer o tanto que eu quiser e ser um glutão, há consequências. Mas meu corpo está igual, é simples, irmãos, a fatura sempre chega. Não há os pecados sem efeito. E o principal efeito dos pecados é nos cegar e nos tapar as orelhas, os ouvidos. Nós ficamos sem sensibilidade, nós ficamos adormecidos e cegos e surdos por causa dos pecados. A Bíblia diz que aquele menino desperdiçou todos os seus bens. Olha para isso, Zé Gomes. Desperdiçou todos os seus bens. Porque um dos efeitos dos pecados nas nossas vidas, irmãos, é viver irresponsavelmente. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Ele viveu dissolutamente, desregradamente. Um dos efeitos, das consequências dos pecados é o desperdício, é a perda. Desperdício de quê, pastor Wellington? Por causa dos pecados nós desperdiçamos o tempo. Por causa dos pecados nós desperdiçamos dinheiro. Por causa dos pecados nós desperdiçamos saúde. Por causa dos pecados nós desperdiçamos emoções. Por causa dos pecados, nós desperdiçamos afetos. Pode prestar atenção na sua vida. Onde houver um desperdício na sua vida, ali há os pecados. Se há desperdícios na sua vida, ali provavelmente há os pecados. Geralmente os efeitos são desperdícios e perdas. As perdas, por causa dos pecados, irmãos, a gente perde relação de afeto. Por causa dos pecados, as pessoas que a gente ama, a gente as perde. A gente estraga o outro por causa dos pecados. A gente arrebenta o outro por causa dos pecados. A gente destrói uma alma por causa dos pecados. Por passar dos limites, a gente perde quem a gente ama. A gente perde riqueza. E especialmente a gente perde pessoas. Por causa dos pecados.
Dobra a sua atenção aqui, irmão, já finalizando. Quem vive fazendo tudo que dá na telha, e só o que dá na telha, desperdiça e perde. Quem vive fazendo tudo que dá na telha, e só o que dá na telha, desperdiça e perde. E ainda acontece o pior que desperdiça e perda. Sabe o que é, irmãos? Porque pior do que a gente perder o outro, é a gente perder a gente mesmo. Presta atenção nisso aqui. Pior do que você perder alguém, é você se perder em si. E os pecados têm essa capacidade e esse efeito. De além de você perder suas riquezas, de além de você perder as pessoas que você ama, você perde a si mesmo. Olha para isso. Adão, você está onde? Adão, onde é que você está, Adão? Adão estava perdido de si mesmo, e a pergunta é: Adão, você está onde? A maior consequência dos pecados, plural, irmãos, é sim perder coisas e perder pessoas, mas a mais danosa é quando você se perde. Diga comigo, irmãos, a mais danosa, fala comigo, a mais danosa consequência dos pecados é perder a mim mesmo. Quando há o desalinhamento da alma, do espírito, do corpo, e você não sabe quem está gerindo quem, você não sabe quem é que está governando a sua vida, você está tão perdido, os efeitos dos pecados faz com que você não saiba se é sua alma que está mandando, se é seu corpo que manda, ou se é seu espírito que manda. Então você vive de novidades humanas. O que há de mais novo você quer experimentar e viver, porque você está perdido. Então se alguém disser que isso é bom, eu vou fazer, porque eu estou perdido, porque eu estou cego, porque eu estou surdo. Há esse desalinhamento da alma, do corpo e do espírito. Eles são perdidos e eu não sei mais quem comanda. Aquele menino foi comer com os porcos, irmãos, olha para isso. Aquele menino foi comer com os porcos, porque perdeu de si mesmo. Porque seres humanos não podem fazer tudo o que querem. A hora que querem e o jeito que querem, são criaturas. Por ter limites, os humanos não podem fazer tudo o que querem. E quando fazem tudo o que querem, ultrapassando os limites, cometem os pecados. Mas por que a gente tem limite, pastor? Porque a gente, irmãos, não tem condição nenhuma de lidar com essa potência toda do prazer. O prazer sintético, o prazer virtual, o excesso de prazer, nenhuma criatura tem condição de lidar com isso. Então Deus delimitou coisas para nós, irmãos, regras para nós, porque nós não sabemos lidar com o excesso daquilo. Deus me conhece, te conhece e conhece os humanos. Ninguém tem a potência de passar durante todos os dias dos seus limites. E o amoroso Deus estabelece limite para as suas criaturas, para os seus filhos. Porque você, filho, não tem condição de vivenciar todo esse prazer de uma só vez. É mentira demais, é artificial demais, é virtual demais você viver isso. Isso é uma mentira, isso vai te trazer um dano. Não faça isso. Aí quando a gente passa, irmãos, dos nossos limites, a gente se machuca, a gente fere e se degenera. Por isso mesmo é que Lucas diz que em determinado momento, o menino caiu em si. Presta atenção, que expressão maravilhosa, irmãos. Então, caindo em si, ele estava tão perdido, mas houve uma misericórdia de Deus ali. Então o menino caindo em si, ele caiu em si. Ai, que bom, ele caiu em si. Ele olhou para si e diz bem assim: mas o que eu me tornei? Que humano é esse que deseja comer as bolotas, as alfarrobas que estão na boca dos porcos? Que humano é esse? No que é que eu me tornei quando ele cai em si? Olha para isso, irmãos. Quando ele cai em si, ele diz: que humano eu me tornei?
No que eu pareço mais com um bicho do que com um ser humano? E o menino volta para casa com uma condição. Pai, a frase era: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele não disse: Pai, olha para isso aqui, irmãos. Ele não disse: Pai, desculpa pela minha fraqueza. Ô Pai, desculpa pelo meu deslize. Ô Pai, desculpa porque eu fui influenciado. Ele volta para casa com o discurso: Pai, eu pequei. Ele disse o que, irmãos? Pai, eu pequei. Há uma grande diferença, irmãos. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Há uma grande diferença, irmãos, entre desculpa e perdão. Pedir perdão, irmãos, é diferente de apresentar desculpas. Repita isso comigo. Vai. Pedir perdão é diferente de apresentar desculpas. A gente apresenta desculpa, irmãos, quando a gente tem um horário marcado. Você levantou no tempo correto, mas teve um acidente tão grave, e aquele acidente impediu de você chegar na hora certa. Então você apresenta as suas desculpas, porque foi um fator externo que te impediu de cumprir a sua palavra. Mas quando é pedir perdão, irmãos, é quando você ficou um tempo a mais na sua cama e chegou atrasado por sua culpa. Então você não apresenta desculpas, não foi algo externo, você pede perdão, porque você cometeu um pecado. E aquele menino não apresentou desculpas, aquele menino apresentou o seu pecado e diz: Pai, perdão, porque eu pequei, ninguém me influenciou, eu fiz porque eu quis fazer, eu fiz porque eu queria viver fora dos limites. Perdão eu peço quando a explicação por ter feito o que eu fiz está dentro de mim. Pai, eu pequei, eu que quis ir, Pai, eu que quis fazer, eu deixei dar vazão ao meu desejo, Pai, a minha vontade, pequei, eu saí porque eu quis, ninguém me obrigou a nada, eu quis. E essa manhã, irmãos, é o que eu gostaria de pedir para vocês, para todos nós, para olharmos para dentro da gente essa manhã. E se perguntar que a gente luta contra a nossa inveja contra Deus, a gente luta, ou se luta. Mas o pecado, nós já estamos livres. Por causa do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, a inveja que eu tenho de Deus já está resolvida. Agora nós lutamos, irmãos, é contra os nossos pecados. Com essa vida de viver desregradamente. A gente vive com as nossas irresponsabilidades. A gente que sabe que a gente não pode fazer os negócios que a gente precisa fazer, mas assim, ainda assim a gente faz. E essa explicação, irmãos, está dentro de nós. Por isso não é nunca uma desculpa, é sempre um perdão. Não foi ninguém que me influenciou, Senhor. Isso é um desejo que há dentro de mim. Por isso, irmãos, que diante dessa mesa, eu gostaria que todos vocês, inclusive os que estão dormindo agora, inclusive você que está dormindo agora, saiu da sua casa para vir dormir aqui na igreja, inclusive você, dê nome aos seus pecados. Etiquete os seus pecados. Porque sim, Jesus resolveu o pecado na cruz do Calvário. Mas os pecados, Ele também resolveu na cruz do Calvário. Porque há perdão para os nossos pecados. Se coloque em pé, irmãos. Se coloque em pé. Curve a sua cabeça, não deixe que ninguém te distraia nessa hora. Todos vocês, curve as vossas cabeças. Quais são os pecados que têm gerado desperdício na sua vida, perdas
e que tem machucado você, desfigurado você, que tem feito com que você não saiba nem mais quem é você. Pecados que faz você olhar para o espelho e não saber mais que pessoa é essa que está diante daquele espelho. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Os pecados. Olhar para o espelho e ter vergonha de você. Tomara que exatamente nesse momento você caia em si, como aquele menino fez. Ninguém precisa ter vergonha de ser fraco ou de chegar atrasado por causa de um acidente, mas a gente precisa ter vergonha de ter ultrapassado os limites que Deus estabeleceu para todos nós. Os limites das nossas emoções, os limites da família, do sexo, do dinheiro, da posse, ultrapassando os limites, seja lá do que for. Cair em si e dizer bem assim: ninguém me obrigou a nada disso. Se você conseguir cair em si agora, parabéns, você é um pecador que comete pecados e você acabou de cair em si. Mas se você cair em si, o jeito não é mais agora lamber essas feridas e nem lamber os seus pecados. É chegar diante da mesa e dizer: Pai, eu pequei, a culpa é minha. E aí o sangue de Jesus te purifica de todos os seus pecados. Nessa hora, com os olhos fechados, eu gostaria que você desse o nome aos seus pecados. Confesse os seus pecados a Ele. Não peça desculpa, peça perdão pelos seus pecados e receba perdão para os seus pecados. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Você e eu estamos diante do exame, do autoexame, a oportunidade de me autoexaminar. É essa mesa que nos faz perceber que nós saímos do caminho, que nós ultrapassamos os limites que não deveríamos ter ultrapassados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então o menino, caindo em si, feche os seus olhos, voltou e foi convidado à mesa. Há perdão na casa do Pai. Há oportunidade de começar de novo na casa do Pai. Quantas vezes forem necessárias, você poderá voltar à casa do Pai, porque há perdão para o Pai, do Pai para você. Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti. Eu ultrapassei os limites. Eu ultrapassei aquilo que não deveria ter ultrapassado. E eu exponho, eu confesso diante de Ti os meus pecados. Esses pecados que têm me feito perder vida. Esse pecado que tem me feito perder saúde. Esse pecado que tem me feito perder emoções. Esse pecado que tem me feito deixar de ser quem eu sou. Eu pareço um bicho, Senhor. Eu pareço um animal. Esse pecado que tem cegado os meus olhos e tampado os meus ouvidos. Mas a Sua graça é o que me faz, Senhor, voltar a Ti, Senhor. O Seu sangue derramado na cruz do Calvário é o que me faz novamente, Senhor, reconciliar com o Senhor, meu Deus. Orem, orem, orem todos vocês. Orem todos vocês, orem, orem. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e há perdão para os seus pecados. Aleluia. Um amor assim. Você pode cantar isso, igreja? Vamos, irmãos, vamos, irmãos. Vamos, irmãos, vamos, irmãos. Nós estamos diante da mesa do Pai. Nós estamos diante do Deus vivo. Vamos, meus irmãos, vamos. Há perdão para os nossos pecados.
Senhor, em nossas mãos estão nessa hora, Senhor, o símbolo do seu corpo. Nós oramos, Senhor, porque esse é o símbolo, Pai, do seu corpo que foi rasgado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez. Nós te agradecemos porque essa mesa, Senhor, foi a mesa em que o Senhor nos reconciliou novamente com o Pai, Pai. Nós te agradecemos por sua obra salvífica na cruz do Calvário, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, podeis assentar. Você pode cantar isso? Venceu a e ressuscitou. Um amor assim. Ele levou sobre si os pecados. O ato da ceia diz exatamente sobre isso. Que nós não merecíamos, que a nossa rebeldia contra Deus, Ele não vingou de nós, Ele não descarregou toda a sua cólera e ira sobre nós. Ele rasgou o corpo do seu Filho amado, por amor a mim e a você. E a ceia fala disso. Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele pegou o pão e rasgando o pão, Ele estava dizendo: olha, vocês não têm a capacidade de fazer o que eu vou fazer por vocês. Vocês não merecem o que eu vou fazer por vocês. Mas nunca foi por merecimento, nunca foi por juízo de mérito. É graça. É graça. É um presente que eu quero dar para vocês. Isso que está na sua mão é esse símbolo, para que vocês nunca esqueçam enquanto vocês estiverem na terra. É o meu corpo que é rasgado na cruz do Calvário por vocês. O escrito de dívida que Satanás tinha nas mãos, o ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, os expõe. O Maurão não deve mais nada, está pago. O Douglas não deve mais nada, está pago. A Ruth não deve mais nada, está pago. Aquilo que Satanás usava para nos acusar, sabe o que ele fez? Ele rasgou.
nós todos não temos mais dívida com Deus. Pelo contrário, nos tornamos servos, nos tornamos amigos e nos tornamos filhos de Deus. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Comemos dele todos no nome de Jesus. Aos que puderem, vai agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, papai. Obrigado. Obrigado. Em nossas mãos está o símbolo do seu sangue. Em nossas mãos, Senhor, o símbolo daquilo que lava todos os nossos pecados. Isso aqui, Senhor, são para pecadores que confessam os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados e que vêm buscar mais uma chance em Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, podeis assentar. Aleluia! Você está recebendo esse cálice, símbolo do sangue de Jesus. Oh, aleluia! O sangue da nova aliança. Alegrem-se, agradeçam, porque essa mesa é a mesa que mostra que temos perdão para os nossos pecados. Aleluia! Há perdão para os nossos pecados. Esse é o sangue da nova aliança. Foi por amor, foi por amor. Cantem, cantem. Ele nos ama, Ele nos ama. Deus nos ama, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados.
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sou um pecador, mas há perdão pelos meus pecados. Olhe para cá, somos pecadores, ultrapassamos os limites, mas há perdão para os nossos pecados. E isso que está na sua mão é o símbolo que o sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados. Pode começar outra vez. Agora trilhe nos limites estabelecidos por Deus. Não porque Ele é um Deus de terror, porque Ele é, mas porque Ele te ama e sabe da sua capacidade. Através do sacrifício da cruz do Calvário, Ele nos religou novamente com Deus, mas Ele também nos religou novamente com os nossos irmãos. Nós fomos religados novamente com Deus, fomos religados novamente conosco e fomos religados novamente com os nossos irmãos. Esse é o momento dos nossos perdões. Esse é o momento de pedirmos perdão por nossa negligência pelo nosso irmão. Esse é o momento onde a gente abraça o nosso irmão, e aquilo que Deus deu de sobra, que está derramando sobre as nossas vidas, a gente não consegue oferecer. A gente pede perdão aos nossos irmãos e a gente abençoe a eles. Não é só um Deus que te abençoa, é dizer: olha, nós somos farinha do mesmo saco, mas somos perdoados e o sangue de Jesus nos une novamente. Por isso eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você saia do seu lugar. Encontre o irmão, troque o cálice com ele, porque há perdão para os nossos pecados. Sai do seu lugar, abraça seu irmão, troque o seu cálice com alguém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Profetize sobre a vida dele, profetize cura sobre a vida dela. Profetize, fale com ele, fala com ela. Oh, Xandarabacalamaiossou, Biantorá. Se alegre com seu irmão, se alegre com sua irmã. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que a minha vida seja uma bênção, que a minha vida seja de oferta para o Senhor, porque eu fui perdoado, eu fui perdoada.
perdão para os nossos pecados, o sangue de Jesus. A ceia fala sobre isso. Essa mesa fala sobre isso. Quando a gente cai em si e vê que o ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi um ato de amor. É um momento onde a gente cai em si e vê que a gente ultrapassou os limites. Mas há perdão na casa do Pai. O sangue de Jesus diz exatamente sobre isso. Segura aí, Mateus, segura aí. O sangue de Jesus diz exatamente sobre isso. Por causa do que eu fiz por vocês, vocês podem recomeçar. Cuidado com os pecados, porque os efeitos dele é destruidor. Vocês ficam cegos, vocês ficam surdos, vocês ficam insensíveis. Então não cometam os pecados, porque vocês dão conta. E quando não derem conta, é só pedir minha ajuda, que eu vou ajudar todos vocês. Mas o meu sangue vos purifica de todos os pecados. Eis que faço uma coisa nova. Assim diz o Senhor essa manhã. Os vossos pecados estão perdoados. Vão à vida e comecem novamente, porque os vossos pecados estão perdoados. Assim diz o Senhor essa manhã. Eu arranco toda a cegueira dos vossos olhos. Eu arranco toda a cera espiritual dos vossos ouvidos. Eu arranco toda a blindagem da vossa alma, que vos tornaram crus e duros como pedras. E eu devolvo a todos vocês essa manhã sensibilidade. Sensibilidade à minha voz. Sensibilidade à minha presença. Assim diz o Senhor. Essa é uma manhã de reconciliação, porque o meu sangue vos purifica de todos os pecados. Assim diz o Senhor. Voltarão a ouvir minha voz, voltarão a ver os meus caminhos e para onde estou levando todos vocês. Assim diz o Senhor. Devolverei aquilo que vocês perderam no meio do caminho, e devolverei a alma de todos vocês. Assim diz o Senhor. Aos corações de pedra terão corações de carne essa manhã. Assim diz o Senhor, porque há perdão para os vossos pecados. Assim diz o Senhor. Voltarei a vos acordar às madrugadas. Assim diz o Senhor. Eu devolvo a sede e a fome que vocês perderam no meio do caminho. Desejo de minha presença e fome de minha palavra. Assim diz o Senhor. Eu devolvo a todos vocês, porque nenhum de vocês tem a capacidade de me desejar. Eu sou a alegria de vocês. Assim diz o Senhor. Eu devolverei a vocês a vontade de adorar a mim, porque vocês não têm a capacidade, mas eu tenho de sobra. O meu amor transbordará por vocês. Vocês andarão pelas ruas e as pessoas sentirão a minha presença através da vida de vocês. Assim diz o Senhor. Muitos de vocês ficarão alucinados por voltar para a presença. Muitos de vocês ficarão alucinados por voltar a chama que perdeu, que apagou no meio do caminho. Assim diz o Senhor. Eu reacenderei a minha noiva novamente. Assim diz o Senhor. Eu não vou subir. Mas tudo isso por causa da obra de Cristo Jesus. O meu Espírito voltará a vos guiar, e vocês perceberão que serão a minha boa mão guiando a todos vocês. Assim diz o Senhor. Não apagues o Espírito.
E não entristeça o meu espírito, porque ele passa horas a fio, com gemidos inexprimíveis, clamando por cada um de vocês. Assim diz o Senhor: não apagueis o meu espírito, não apagueis o meu espírito, não apagueis o meu espírito, não entristeçam o meu espírito, assim diz o Senhor, porque há perdão para os vossos pecados. Vocês foram a forma que eu escolhi para propagar o Evangelho a toda criatura, e não foram os anjos, foram vocês. Sim, criaturas com limites, foram essas que eu escolhi, porque isso é loucura para todos os sábios. É você iletrado, é você ignorante que eu escolhi para fazer um rebuliço na terra, foi você que eu escolhi. Assim diz o Senhor. Eu vos plantei nessa cidade, eu vos plantei nessa terra, eu coloquei você exatamente onde você mora, para que você fosse uma loucura naquele lugar. A única forma em que as pessoas conhecerão meu filho, assim diz o Senhor, é através dessas criaturas que também são os meus filhos. Portanto, recomecem um mês sem ultrapassar os limites, os efeitos deles são danosos. Filhinhos, não pequeis, mas se ainda assim pecarem, há perdão para os vossos pecados. Há perdão para os vossos pecados. Todos vocês já estão reconciliados comigo. Todos nós estamos reconciliados com Deus. E o sangue de Jesus Cristo é o que nos diz isso. E em sua mão você tem isso aí agora. O sangue da nova aliança. Deus não tem raiva de você mais. Na verdade, o que Deus tem para todos nós é amor. E tomando o cálice, ele disse: esse é o meu cálice, o sangue da nova aliança. Isso quer dizer que nunca mais ninguém precisaria morrer para salvar ninguém. Isso quer dizer que esse sangue nos religou a Deus novamente, nos religou a nós e nos religou com os nossos irmãos. E na sua mão está isso aí que você precisa trazer à memória. Olhe para esse cálice todos vocês, olhe para esse cálice todos vocês. Esse é o símbolo da nova aliança. Você pode querer ter o olhar de todos os homens aqui dessa terra. Você pode almejar ser desejado por todas as pessoas dessa terra. Ou você pode querer a atenção de alguém que nem te dá atenção. Esse cálice que você está olhando, é Deus exatamente olhando para você. O Criador do universo, aquele que tem voz de trovão, é aquele que olha para você e diz: eu sou alucinado por você. Assim que você beber, você vai ficar com o cálice na sua mão, e agradecendo por esse Criador, que é apaixonado e que tem ciúme de você. Bebamos dele todos, no nome de Cristo Jesus. Fique com o cálice na mão, feche os seus olhos, e eu gostaria que vocês visualizassem Deus olhando para vocês. O Criador olha para todos vocês. Não há um momento sequer das 24 horas do dia que o amado na nossa alma, o desejado das nações, não esteja olhando por nós. Nós fomos perdoados, e nós somos o meio em que as pessoas conhecerão a Deus. Nós somos o meio pelo qual Cristo Jesus é propagado na terra. Você pode agradecer com a sua boca, com a sua mente nesse momento. Esboce uma reação. Seja você uma reação, seja você uma bomba aqui na terra, que propagará a palavra de Deus, que propagará o Evangelho. Agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça. Obrigado, Jesus, 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 obrigado, Cristo Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos. Levante seu cálice para o céu, levante seu cálice para o alto, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Nós fomos perdoados.
Aleluia! Vai juntando os cálices. Vai juntando os cálices aí. Aleluia, eu sou livre. Maguinho. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem Tinha tudo pra viver. longe do altar de Deus. Longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Mas eu atravessei o rio. E o que passou, passou. Fui resgatado. Das amarras do pecado, eu não devo nada a Vigor. Fui coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Pelo sangue. Bora, bora! Eu fui perdoado. Vamos cantar? Aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado. Aleluia, eu sou livre. Irmãos, vamos colocar em pé todos vocês. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pastor Paulo. Eu sou livre. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória de quem? É nossa. Pelo sangue